Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu e a Manu estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é bastante atuante no mercado imobiliário aqui da região, de São José dos Campos. Um construtor que começou na arquitetura, mas se consolidou na construção civil. Mas a arquitetura nunca deixou nele, né? Isso a gente vê através dos projetos dele, que são verdadeiros diferenciais aí na cidade. Seja bem-vindo, Weber Rios. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Não, obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês, doutor Ícaro, doutora Manu. Para mim é sempre uma honra poder vir aqui, bater esse papo, enfim, despretensioso, mas que eu possa falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre as coisas que eu já fiz aqui em São José, e a gente poder desenvolver isso também para o lado do direito, que é o lado de vocês, né? Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente convida, né, os nossos convidados aqui no podcast, é exatamente para trazer esse viés também mais de conexão com o pessoal de casa, né? A gente aqui sempre fala muito do direito, mas é importante que a gente também traga a parte de como funciona, né, a construção civil, o mercado imobiliário na prática. Né? Não só no viés jurídico, mas também no viés mercadológico, que isso é muito importante. Sem dúvida. Até para as pessoas verem a aplicação do nosso trabalho no dia a dia, né? Para ver que o trabalho do advogado sai do papel e uma hora ele vai se desenvolver na sociedade através do trabalho de vocês. Mas começando aqui com uma pergunta que eu nem sei se eu já fiz para você. Você que vem de uma família de médicos, a sua mãe era dona de escola, o seu pai dono de hospital. Como que veio essa escolha da arquitetura, da faculdade de arquitetura? Bom, primeiro, doutor, a gente precisa separar, né? A minha família veio para São José dos Campos numa época em que São José dos Campos era uma cidade de 250, 300 mil habitantes. Isso foi no começo da década de 70, né? E sim, meu pai era médico, psiquiatra, meu pai foi um dos sócios fundadores do Instituto de Psiquiatria, o Chuí, e naquela época minha mãe, ela era psicopedagoga, ela abriu uma escola chamada Centro Educacional Souza Lima, e foi assim que nós acabamos chegando em São José dos Campos, que era uma cidade completamente diferente da cidade que é hoje. Evoluiu, né? Bastante, né? Evoluiu, né? Nós mesmos estamos no Aquários, onde eu lembro que isso daqui era um pasto, né? Sim, porque eu tô com 53 anos, eu cheguei em São José dos Campos com 3 anos, então eu tô fazendo 50 anos que eu moro aqui em São José. E a gente já vê que a cidade, ela se transformou totalmente. Eu adoro ver aqueles Instagrams que tem as fotos da cidade antiga e aí você vê realmente a evolução, né? Eles colocam, até você falou do aquário ser um pasto e tinha mesmo, né? Só ali a parte da rotatória, o resto é tudo verde. O Shopping verde. Colinas era um prédio abandonado ali, assim, tipo, no meio do nada. Exatamente. Eu gosto de ver, doutora, mas eu me assusto porque tem muita coisa que eu vejo que eu lembro que eu vivi aquilo numa cidade que era completamente diferente, mas São José dos Campos sempre teve essa questão de ser uma cidade pujante, né? Primeiro porque a gente está entre São Paulo e Rio de Janeiro, e segundo, além dessa posição estratégica, é uma cidade que sempre traz muitos investimentos e muitas pessoas que querem vir morar aqui, né? Essa que é a verdade. Eu decidi fazer arquitetura porque uma das coisas que eu não queria era fazer medicina, que era a carreira do meu pai. Eu não tinha vocação para isso, né? Eu tenho 2 irmãos que são médicos, a minha irmã é pediatra, meu irmão é urologista, eu tenho uma irmã que é fono, meu pai era médico psiquiatra, ou seja, eu sou ovelha negra da família, né? Eu fui fazer arquitetura. E eu me encontrei, na verdade, eu sempre gostei de pensar nos espaços, é muito legal você pegar um terreno baldio e você trabalhar ali 2, 3 anos e você ter, depois de 2, 3 anos, um prédio onde as pessoas vão morar, vão viver, né? E a arquitetura, ela orienta a forma como que as pessoas vivem, né? Sim, a forma como a gente projeta vai fazer com que aquela pessoa viva lá dentro e interaja com aqueles equipamentos. É a mesma coisa com relação aos equipamentos urbanos, né? Eu estava falando que São José dos Campos era uma cidade pequena e realmente naquela, não tão pequena, mas 250, 300 mil habitantes. Hoje São José dos Campos está com 700 mil habitantes. Né? E então, crescendo, né? Cada dia. Crescendo. E aí, com o crescimento, também veio um monte de mudanças aí na área jurídica de como que a cidade funciona, né? Porque se eu digo que o urbanismo define como a gente vive na cidade, a gente também precisa do direito para definir quais são os limites de cada um dentro desse espaço que é comum a todos nós. Sim, com certeza. A gente recebeu uma convidada aqui que ela tem uma frase que ela fala que o fato social muda a lei. E é exatamente isso, né? A partir do momento que as pessoas vão vivendo nos espaços, cria-se a necessidade da legislação acompanhar.
né? Então, exatamente isso. A legislação, ela é criada de acordo com o comportamento humano, né? Então, se as pessoas estão indo para lugares, né, mais afastados, exige uma infraestrutura ali, né? Precisa o poder público vir, implantar tudo, criar legislações, regramentos, restrições também, né, urbanas ali, para que seja realmente consolidado ali. É algo que, né, já tem, na verdade, na realidade, mas na lei ela ainda não existe, né? Sim. Olha, e eu queria até complementar isso que você falou, doutora, porque é muito interessante. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: não existe espaço mais conflituoso do que a cidade. Porque nós temos todas as pessoas, de todas as crenças, de todos os tipos, o rico, o pobre, né? Todo mundo convivendo nesse mesmo espaço. Sim. Né? Então, se a gente não tiver uma organização disso, obviamente aparecem os conflitos, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, na Vila Ema. Quando você vê prédios residenciais, onde as pessoas moram, vivem e precisam dormir, do lado abre uma adega, onde fica uma bagunça até 2, 3 horas da manhã, e aí os vizinhos reclamam, e aí a fiscalização vem, ou seja, a gente vê, esse é um dos exemplos dos conflitos que a gente tem na cidade, mas a gente tem inúmeros tipos de conflito, né? Então é bom que a gente possa criar, que nós construtores possamos construir e vocês possam ajudar nessa organização. Sim, mas a lei só é pensada com a ajuda desses outros setores também, né? Igual a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, para vocês pensarem nessa organização da cidade e amparar na lei, igual você falou da questão da adega. Não é que quer afastar o entretenimento, o lazer dos adolescentes, dos jovens, mas colocar num espaço que não vai atrapalhar a rotina de vida de outras pessoas, né? Então, quando se mistura dentro de um bairro residencial, é claro que gera problema. Então, a lei e o urbanismo vêm para organizar isso. Sim, a própria organização da cidade, né, questão de zoneamento e tudo mais, tem também, né? Lá em Jacareí a gente está passando por uma fase da aprovação do plano diretor, e aí a gente vê, né, na verdade, as especificidades. Então, determinada área mais industrial, determinada área mais residencial, exatamente para poder chegar a uma organização saudável para todos, né? Porque eu acho que isso é importante também, né? Pensar num todo, né? Sim. Não só em um grupo específico de pessoas. Exato. Na verdade, se você pegar a lei de zoneamento, ela é boa, né? A lei determina quais são as zonas mistas, quais são as avenidas que se tornaram corredores de comércios e serviços. É que o brasileiro sempre arruma um jeitinho de fazer a atividade que ele quer fazer enquadrando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Esse pessoal da adega, ele abre lá como compra e venda de bebida, né? Só que, na verdade, ele abriu uma balada a céu aberto, né? Onde os jovens vão lá e ligam o som do carro, e depois ele vai querer se justificar dizendo que o som não é do estabelecimento comercial dele, né? Geralmente ele tem que fechar às 22 horas, mas também eles não fecham, né? Então acaba desvirtuando daquilo que podia fazer, né? Então o brasileiro sempre costuma dar um jeitinho para fazer essas coisas, que é onde geralmente dá problema, né? Exato. Eu acho que tem uma questão que eu vejo que é bastante delicada, assim, que as pessoas, muitas das vezes, ou elas alugam ou compram imóveis e não imaginam aquilo que realmente, na verdade, elas imaginam o que elas querem, que pode ser feito, mas elas não vão ver se a legislação atende realmente aquilo, né? Eu vejo lá em Jacareí, muitas das vezes, a pessoa que comprou um terreno e tal, e lá não dá desdobro o terreno. E ela imaginou construir 2 casas ali, porque ela queria, na cabeça dela ia dar certo, porque o tamanho do terreno caberia 2 casas. E eu acho que falta muito isso nas pessoas, né? Na verdade, se atentar a restrições urbanísticas, a própria lei de zoneamento, eu acho que isso também tem que fazer parte ali na hora que a pessoa vai adquirir um imóvel. Um corretor também, ele precisa ter essa consciência, esse conhecimento. Eu vejo que as pessoas pecam muito isso, e aí acaba acontecendo, né? Porque a ideia é montar uma adega, mas na verdade ele nem sabia se aquilo ali poderia funcionar como uma adega mesmo. Ou às vezes vai na má fé, né? Mesmo que nem você falou, abre, né, um comércio como venda de bebidas apenas e acaba desvirtuando a finalidade. Mas eu vejo que o maior problema realmente, assim, das pessoas, quando elas vão comprar ou alugar, elas não verificam se aquele imóvel realmente
está com a legislação adequada para aquilo que ela está objetivando. Eu acho que isso é um grande problema. Exato. Você tocou num ponto que até me lembrou dos seus negócios, que é quando o corretor vem, aparece, não sei se acontece com você, mas aparece com a construtora, olha, tem um terreno ótimo aqui para construir, excelente, numa centralidade, perto de comércios e tudo mais. Você não quer comprar, um preço muito bom, a família está aceitando para construir prédio, depois você vai olhar na lei de zoneamento, não é permitido a verticalização da altura que pode, o negócio não se viabiliza. Isso não acontece muito? Acontece o tempo inteiro, né? Até por desconhecimento dos próprios corretores. É porque, assim, da mesma forma que a gente tem bons advogados e advogados ruins, bons arquitetos e arquitetos ruins, nós também temos corretores que às vezes não passam a informação correta ou completa para aquela pessoa que quer comprar. Sim, sim. Então a pessoa vai lá realmente, como você também falou, doutora, ela tem um projeto de fazer alguma coisa, aquele terreno tem o tamanho ideal, a localização, a pessoa também acha que a localização é muito boa, ela vai lá, compra e depois não pode exercer a função que ela gostaria, né? Por isso que eu sempre digo a todos os meus clientes, amigos, quem me procura, né? Veja o que diz a lei de zoneamento. Inclusive, né, como eu sou arquiteto, moro há muitos anos em São José e muitas vezes eu sou procurado por amigos meus querendo saber quanto que vale um determinado imóvel. E eu costumo dizer o seguinte, que o valor está totalmente vinculado àquilo que você pode fazer em cima daquele imóvel. Sim, com certeza. Então, se você pode fazer muitas coisas, talvez ele atraia muito interesse, né? E ele seja realmente um imóvel valorizado, digamos assim. Sim. Agora, se você só pode fazer uma residência, você acaba tendo uma limitação. Uma limitação. Exato. Não, acontece muito comigo, não sei se com a Manu acontece, de como a gente atua no mercado imobiliário, mas como jurídico, as pessoas ligam, eu tenho uma casa aqui, 3 quartos, não sei o quê, quanto que vale? Não sei quanto que vale, depende da região, onde tá, né? Tem toda uma série de... As condições que estão esses 3 quartos, né? Uma série de critérios a serem quartos. ponderados. Mas agora entrando na sua trajetória da faculdade de arquitetura, como que você migrou para construção civil? Então, na verdade, eu acho que foi um pouco de sorte, né? Eu tinha um tio que tinha conhecidos na área da construção civil, era muito amigo da família Marcondes César e acabou me arrumando um estágio. Foi meu tio Alcimar que acabou conversando com o Frederico Marcondes César e acabou me arrumando um estágio na Marcondes César. E a Marcondes César, ela é uma empresa muito organizada. E ela é uma empresa muito bem... E muito tempo de mercado também. E muito tempo de mercado também. Aí eu fui fazer um estágio de 3 meses na Marcondes César e eu fiquei 7 anos. Nossa. Lá, junto com... Quantas obras você pegou lá? Olha, nós fizemos... na Rua da Alegria foi uma meia dúzia de prédios, na Perdo Turci mais uns 4, 5 prédios. Caramba. Depois teve outros ali fora da Rua da Alegria. Eu acho que uma vez eu contei, se eu não me engano, foram 12 torres de apartamentos de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, né? E um prédio comercial que se chama Atrium Offices. Então a Marcondes César foi a minha porta de entrada. E aí eu realmente percebi que eu estava num setor que eu gostava demais. Né? Porque é um setor que exige muita técnica, exige muita atenção, em relação principalmente à parte estrutural dos prédios, e a Marcondes César sempre teve esse compromisso, inclusive de fazer acompanhamento tecnológico com laboratórios tipo a Falcão Bauer, que são laboratórios que iam até o nosso canteiro de obra, moldavam os corpos de prova, que na verdade, quando o que é o corpo de prova? Chega um caminhão de concreto, você extrai um pedaço desse concreto, você molda e depois você faz o rompimento desse corpo de prova para saber se o concreto realmente é um concreto aguenta. Então a gente sempre fez controle tecnológico e lá na Marcondes César eu aprendi muita coisa. Um dos donos da Marcondes César, que é o José Antônio Marcondes César, ele praticamente abriu todas as portas para o conhecimento. Né? Ele sempre não só a mim, mas aos outros estagiários, mas ele sempre tem essa coisa de querer passar o conhecimento. Né? Talvez esse seja o início do podcast, sem ser um podcast de internet que a gente tem hoje, né? Porque na verdade o podcast é para passar informação. Boca a boca, né? Exato. A experiência, né? E eu tive isso de uma forma muito legal com o Zé Antônio Marcondes César e foi um grande incentivador.
Porque quando eu saí da Marcondes César, eu saí com bastante conhecimento, eu saí sabendo qual seria um cronograma de uma grande obra, porque a Marcondes César era uma empresa de grandes obras, né? Então, para mim, foi extremamente válido. E mais importante do que isso, eu sempre costumo dizer que não tem como você andar bem com a sua parte profissional se você não estiver feliz. Né? Se a sua parte emocional e psicológica não tiver... Olha, isso eu tô trazendo do meu pai, que era psiquiatra, tá? Tem um pezinho ali. Exatamente. Eu tenho um pezinho na psicanálise, na psiquiatria. Muito tempo de psicanálise, né? Muito tempo de psicanálise e entendendo que a gente precisa ter as duas coisas que precisam andar junto, né? A nossa satisfação, a nossa vontade, a nossa determinação e o nosso conhecimento técnico. Né? Eu acho que quando essas duas coisas andam juntos, a gente tem tudo para ser uma pessoa feliz. Sim, né? Então, da mesma forma como eu sou feliz com a arquitetura, vocês aí me parecem muito felizes, porque eu também já escutei o podcast de vocês com outras pessoas na área do direito. Sim. E é isso que importa para mim, né? No sentido de que quando você faz isso, a vida caminha de uma forma muito positiva, né? Sim, com certeza. É por isso que os nossos episódios sempre acabam durando bastante, né? Porque a gente sempre fala isso, a gente é apaixonado pelo direito imobiliário, então e os acaba conteúdos realmente nunca se esgotam, porque cada vez tem mais coisas e o se mercado é muito amplo. bastante. E é muito legal quando vocês trazem pessoas de fora, porque isso cria também uma identificação com aquelas pessoas que não são só da área do direito. Sim. Né? Pessoas que são de diversas áreas e que podem acompanhar esse podcast sem ter que entender tecnicamente como funciona uma obra ou tecnicamente como funciona um escritório de advocacia, por exemplo. Exatamente. Sim. Isso que você falou do teste do concreto, eu nem imaginava que existia essa possibilidade. Bem legal, né? Doutora, a gente faz ensaios, né? São chamados ensaios tecnológicos para garantir a solidez de uma obra, né? Nós estamos vendo também um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno dos prédios cada vez mais altos. Sim. Parece que agora em Balneário Camboriú vai ter o prédio residencial mais alto do mundo. E isso me fez lembrar que numa viagem que eu fiz para a Austrália, eu estava na Golden Coast e eu passei na frente de um prédio que era intitulado Prédio Residencial Mais Alto do Mundo, só que isso foi em 2005. Então agora nós estamos ganhando da Golden Coast, né? Nós estamos trazendo um prédio aí, eu não sei de qual construtora, mas se eu não me engano vai ter o nome do Ayrton Senna, né? É um prédio que traz o nome, é o Senna Tower. E vai ser um prédio de mais de 500 metros de altura. Caramba. E a gente também está vendo isso em São José. Né? Inclusive, nós temos construtoras boas aqui em São José dos Campos, a RDC, a Vituso, que são construtoras que estão construindo prédios bem altos também. Um desses dois prédios ali perto do Colinas, inclusive, colocou na frente do plantão de vendas um medidor da altura conforme o prédio ia subindo. Né? Tem um medidor lá? Tem. Eles colocaram em escala reduzida, né? E as pessoas vão podendo ver que altura o prédio tá, para saber, olha, não chegou nem na metade ainda, assim. Mas nós estamos falando de prédios, né, doutor, de 50 andares. Então, esses prédios, eles precisam de passar por um controle tecnológico. E da mesma forma, claro, você não é da área, né, doutora? Mas, assim, a gente precisa ter toda essa preocupação, porque um prédio desse não pode ter um problema estrutural. Com certeza. Não, a gente fala muito aqui, quando a gente traz o assunto de incorporação, como assim, às vezes as pessoas... porque as pessoas compram na planta, elas compram aquele produto que elas imaginam como vai ser, né? E é claro que a construtora faz um stand de venda, um decorado bonito e maravilhoso, mas a pessoa ainda está com base numa expectativa de um produto. E a gente fala desse tempo que é necessário até a entrega, né? Ali 3, 4 anos para a construtora entregar o apartamento que a pessoa comprou na planta. E tem muito trabalho durante disso, né? A gente fala da fase prévia da documentação para chegar na incorporação, depois começa a construção, você sabe, tem essa parte de ou é mão de obra ou é empreiteiro, demanda muito de materiais, de qualidade, de testes para chegar no produto que vai entregar ali para a pessoa. Então é uma fase muito longa e envolve muita gente, muitos setores, né? E isso é muito legal a gente trazer aqui na prática mesmo. Por isso que a construção civil é um dos pilares da economia brasileira, né? Porque a gente... existe um estudo, né, que já foi até mostrado pela Convap, pela Associação dos Construtores do Vale do Paraíba, de que a cada emprego direto que um construtor gera no seu canteiro de obra,
geram-se 10 empregos indiretos, né? Que é a pessoa que faz o vidro, a empresa que faz os caixilhos de alumínio, as empresas que fazem tubulação, fiação, disjuntores, elevadores, enfim, mineradoras que fornecem areia, pedra. Então, essa é uma indústria muito forte, né? É óbvio que leva todo esse tempo, é muito importante, isso é uma preocupação que a gente tem, obviamente que eu tenho também, de tentar fazer, hoje o meu foco está sendo construir casas no Urbanova, né? Então, conseguir fazer a casa com toda a segurança jurídica possível, né? Nós temos enormes desafios nessa área, né? Porque hoje o que está acontecendo o filho do nosso pedreiro hoje fez faculdade de engenharia, arquitetura, e ele quer um espaço maior, não quer ir para a obra ser um funcionário de obra, né? Então a gente está com muito problema de mão de obra. Eu vejo as construtoras reclamando mesmo de gente qualificada para atuar na obra, na construção em si, né? Exatamente. Nós estamos com problema de mão de obra, e quando tem uma pessoa que trabalha na obra, ela também não quer mais ser registrada. Porque ela quer ter a flexibilidade de, às vezes, não trabalhar porque faz um Uber, ou porque trabalha, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu tenho funcionários que trabalham na obra e à noite, às vezes, trabalham em eventos como garçom, trabalham na cozinha dos eventos e tudo mais, e no dia seguinte estão muito cansados para vir trabalhar. Então, as pessoas, elas estão com vários empregos, com várias atividades, e a gente está encontrando essa dificuldade muito grande de trazer gente para o setor da construção civil para trabalhar na base. Sim, que é necessário. Essa é uma questão que a lei tem aí lutado para acompanhar, mas é claro que a sociedade está evoluindo muito rápido, né? Até com as tecnologias, tem tanto a parte de tecnologia, inteligência artificial que vem e facilita, mas tem essa parte de novas formas de trabalho que prejudica determinados setores, e a lei não consegue acompanhar. Essa questão mesmo da pejotização é uma questão que não tem pacificado em lei. A gente vê que as pessoas querem fazer na prática, e não só o empregador, mas também os empregados, e aí não tem uma lei que ampare, então fica muito fragilizado. Então, essa é uma luta do direito para acompanhar essa evolução mesmo. Mas depois da Marcondes César, então, foi quando você foi construir o primeiro prédio, é isso? Eu fiquei esses 7 anos na Marcondes César, e durante esse período, obviamente, foi extremamente importante para a minha formação. Eu saí da Marcondes César para construir, eu fui contratado para construir um prédio aqui no Jardim Aquários. Um prédio de alto padrão, os apartamentos, isso foi no ano 2000. Acho que a gente tem foto, a gente vai colocar aí o L'Essence, né? Isso, o L'Essence. Aquele ali? Isso. São os dois, né? Ele tem essa iluminação de fachada. É verdade, é o mesmo, né? É o mesmo prédio. É que esse tá de noite e esse tá de dia. Isso, na verdade... E esse é bem destacado lá quando você vai na praça, né? Exato. É um por andar? É um por andar. São 351 metros quadrados. Caramba! São 4 suítes, mais uma sala de televisão, mais dormitório de funcionários, né? Hoje a gente está praticamente em desuso, né? Sim. Você tem um dormitório de funcionário, mas às vezes um apoio dentro da casa. A sala tem uma varanda, a varanda da sala tem 60 metros quadrados. Nossa! Caramba, tamanho de um apartamento. Você pega os estúdios em São Paulo, cabem 3 só nessa sacada, né? Cabe 3 estúdios só na sacada desse apartamento. Ele foi um projeto muito arrojado na época, justamente pelo tamanho. Que ano que foi? Isso foi de 99. Nossa, caramba, tá. 99, mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Você olha pra ele hoje, ele já é um prédio assim que é imponente. Sim. Até hoje, né? Imagina em 99. Eu coloquei essa foto noturna até porque é um diferencial essa luz de fachada, né? Assim, você não vê, não é comum aqui na cidade. Quem passa ali pelo anel viário olha assim pro Aquários, vê ele bem iluminado à noite. Essa ideia foi sua? Como foi pensado? Na verdade, esse projeto não foi meu. O projeto do apartamento não foi meu. Eu fui contratado para fazer a obra. Quando eu cheguei, o projeto, obviamente, eu dei todos os palpites que um arquiteto costuma dar, né? Não, você não ia ficar quietinho. Não. E só que o que acontece? Eu tive a possibilidade de morar 1 ano fora do país, nos Estados Unidos, na Califórnia.
E depois tive a oportunidade de viajar várias vezes para lá, né? E lá essa questão da iluminação de fachada, ela já é muito usada há muitas décadas, né? E eu pensei realmente que como esse prédio estava na frente da Praça Ulisses Guimarães, eu pensei que uma iluminação de fachada mostraria a imponência desse prédio à noite. Porque a gente até costuma brincar, né? À noite, o projeto de arquitetura se resume a um projeto de iluminação bem feito. Sim, porque um projeto de iluminação é capaz de ressaltar esse prédio no meio de tantos outros, né? Então a ideia foi minha de trazer essa iluminação de fachada. Nós colocamos, essa iluminação não é controlada pelo proprietário do apartamento. Eu acho que essa é a dúvida, que muita gente fala, nossa, será que todos os moradores ligam a luz à noite? Não. Toda vez. Não, essa é uma iluminação que ela é controlada através de um dispositivo timer, né? Que a gente programa a ligação e programa o momento em que ela deve ser desligada. Geralmente, na época que a gente terminou o prédio, ficava ligado das 6 às 10 da noite. Né? Mas isso é uma coisa que você pode colocar no timer e você pode colocar o tempo que você quiser. Porque depois que vocês entregaram, fica sob gestão do condomínio. Se o condomínio quisesse tirar, ele poderia, né? Mas é um diferencial, realmente. Isso que você falou, muitas construtores deixam a desejar a questão da parte de iluminação, que realmente faz o diferencial, né? A gente vê nos projetos. Destaque, né, não só para prédios residenciais, mas para prédios comerciais também. Né? Lá fora do país, agora em São Paulo, você consegue ver alguns prédios que já tem LED na fachada, né? Até ressaltando a altura do prédio. Aqui em São José dos Campos, a gente tem visto, né, as gruas sendo iluminadas à noite. Fica bem legal. Né? Para chamar a atenção da obra. Tem uma questão de segurança, né? Talvez também, né? Por causa da altura que a gente conversou. Sim. Eu acho que foi legal. Ali na Ponte Estaiada, por exemplo, eles trabalharam a questão da iluminação, né? E aí eles vão trocando a iluminação conforme a data, o que está sendo refletido naquele mês. Novembro Azul, aquelas coisas todas. Agora imagina uma ponte daquela sem iluminação. Né? Então perderia todo o brilho à noite. Na época que esse prédio foi construído, ele foi o maior apartamento de São José dos Campos. Depois surgiram outros. Né? Mas essa foi uma obra muito bacana e eu cheguei a ter mais de 50 funcionários dentro dessa obra. Eram todos funcionários seus? Você era construtora que foi eu fui a pro construtora grupo. E a PRT Empreendimentos foi a incorporadora. Né? Eu assino como responsável técnico pela obra e eu tinha os funcionários registrados da minha construtora. Quando são coisas técnicas, quando a gente terceiriza muita coisa, né, doutor? A gente coloca a parte de impermeabilização, né? Toda essa parte... Mais especializada. A gente traz outras empresas que vêm compor o portfólio de funcionários de uma obra dessa. E o sistema de vendas foi SCP que você falou, né? Foi. Que monta-se o sistema grupo. de cotas de participação. Esse foi feito e gerenciado pela PRT. Né? Eles chamaram os cotistas e as pessoas foram fechando, foram comprando as cotas. E na época me parece que foi um empreendimento de sucesso. Porque vendeu rápido e o apartamento realmente, até hoje, a planta do apartamento é muito boa. Quando eu trabalhei no cartório, eu cheguei a fazer umas escrituras dele e eu vi que era SCP, mas não como tem sido praticado hoje no mercado, né? Que disfarça o compra e venda, o contrato de compra e venda como SCP. Ali foi um sistema onde literalmente era participação e aí eles pagavam um valor inicial para a incorporadora pelo terreno, né? E depois, conforme ia tendo a obra, ia dividindo os custos entre os adquirentes, os acionistas. Então, foi literalmente aquele preço de administração, né? Cobra a administração mais o valor, o custo da obra. Então, é bem legal. E aí, depois disso, você foi para os prédios do Urbanova, né? O Ventana e o Evian. Isso. Eu terminei a obra do Lessans lá no Aquários, e aí eu adquiri um terreno na frente da portaria do Univap, e nesse um terreno foi possível fazer 36 apartamentos. Depois eu comprei 2 terrenos para frente e fiz um prédio de 13 andares. O menor foi o primeiro. Esse aqui foi o Ventana, que foi o primeiro, depois foi o Evian, que foram 54 apartamentos. Legal. Esse já é 4 por andar? Os dois são 4 por andar. São. Né? Só que esse tem 10 andares e aquele lá tem 13 andares. Então foram empreendimentos. Esse prédio foi construído com bloco estrutural, né? Na época também já são empreendimentos que foram entregues há mais de 10 anos. Na época a gente tinha uma legislação mais
mais branda para aquela região da cidade. Hoje não é mais. Aqui é na Avenida Shishima e Fume, no Urbanova. Né? Na época era permitido verticalizar, então nós pudemos colocar esses 2 prédios lá e fazer essa... Hoje já não é mais possível. Na época também não tinha outorga onerosa, né? O que tornava a construção civil mais democrática também. Né? Porque a outorga onerosa é um peso muito grande para os pequenos construtores. Sim. Nesses 2 prédios você teve que pagar alguma contraprestação para os projetos? Não, para a prefeitura? Não. Contrapartida? Não. Não tive. Porque lá no Urbanova tinha uma questão que os empreendedores anteriores tinham que fazer uma contrapartida ali para até já viabilizar o novo acesso, que nunca saiu ainda. Não tinha uma questão assim? Para prédio, não. Na verdade, esses 2 prédios, o Ventana, que foi o primeiro prédio aprovado no Urbanova com mais de 4 andares. Portanto, com elevador. Caramba. Né? A Weber Construtora, que é a minha construtora, realmente foi a primeira a levar um prédio alto para o Urbanova, né? Um prédio que exigia elevadores. Exatamente, né? Porque hoje foram muitas construtoras para lá. Sim. E naquela época eu queria justamente sair dessa área aquários, centro da cidade e tudo mais, e a ideia era colocar um prédio no Urbanova que não brigasse, a faixa dos apartamentos não poderiam brigar, sua faixa de preço não poderia brigar com as casas dos condomínios. Para que a gente pudesse trazer um outro grupo de pessoas que poderia usufruir das benesses do bairro sem ter que pagar o preço de uma casa de um condomínio fechado. Entendi. Sim, é porque não fazia sentido você concorrer com essas casas de alto padrão, mas ao mesmo tempo foi bem visionário, porque ali ia ficar na frente da Univap, imagino que tenha demanda de professores, alunos que procuram coisas mais acessíveis para alugar, para morar, né? Então deve ter sido bastante essa sua procura na época até. Olha, os apartamentos, o tamanho, qual que é? 64 metros quadrados, 2 dormitórios com suíte, e foi assim, vendi rápido esses apartamentos. Né? Nós vendemos muito bem, não enfrentamos... Você fez SCP e foi compra e venda? Não, nós não fizemos SCP. Né? A pessoa chegava no nosso stand de venda, conhecia os nossos produtos. Quando não chegava no nosso stand de venda, chegava através de uma imobiliária e fazia um contrato de compra e venda. Foi a venda tradicional. A venda tradicional. Sim, legal. Eu acho que o que você falou da lei ser mais branda na época, eu vejo que tem vários aspectos, né? Igual a própria lei de incorporação, ela facilitou muito, era muito fácil, não tinha tanto regramento, porque não estava tendo tantas essas discussões, igual a lei de distrato, que foi a onda de rescisões que teve agora em 2017, 2018, e foi preciso reformular a lei. Né? Então, assim, a sociedade foi mudando e a lei também tornou-se mais rígida diante das falcatruas que estava tendo no mercado, com certeza, né? Mas, além disso, você falou aqui pra gente da limitação ali, tanto da lei de zoneamento, que depois permitiu mais a verticalização, quanto a questão da outorga onerosa, que onerou demais para construir, né? Sim. Eu penso o seguinte, né? A outorga onerosa, ela já acontece, já é uma realidade nas principais cidades do país, e uma hora ela chegaria em São José dos Campos. Mas, por outro lado, você veja, quando você tem grandes conglomerados, quando eu lanço um apartamento de 2 dormitórios por 64 metros quadrados, eu coloco no mercado um produto que outras grandes construtoras já têm. Né? Construtoras com um poder maior, uma capacidade financeira muito maior do que a minha. Sim. Então, até para não causar aquele preconceito que as pessoas têm. Uma construtora nova no mercado, será que eu vou confiar? Porque compra na planta também exige essa confiança, né? Então, às vezes, para você concorrer com outras empresas que já tinham produtos, só que com mais história no mercado, ia ser um pouco mais difícil, né? Não, é bem mais difícil. Uma coisa que ajuda é que realmente a minha família está na cidade há 50 anos. Então, muitos conhecidos vieram, né, depois dos meus anos de Marcondes César, depois de ter construído um prédio de alto padrão aqui no Aquários, as pessoas vão conhecendo a nossa índole. Sim. Né? É o nosso caráter, e a gente, graças a Deus, né, a cidade que é grande, mas ao mesmo tempo, quando alguém dá um calote na cidade, todo mundo fica sabendo. Exato. Então, a nossa preocupação, a preocupação de quem tem ética, compromisso e honestidade, é obviamente zelar sempre... muito, né? Zelar muito por isso. Sim. Né?
Então, quando eu lancei esse produto, eu tinha grandes construtoras lançando apartamentos de 64 metros quadrados. E nós fomos para cima e nós vendemos tudo. Foi um sucesso. Só que naquela época não tinha outorga onerosa. Muito provavelmente hoje, se eu tivesse que fazer esse prédio e tivesse que pagar a outorga onerosa, para mim ia ser muito mais difícil. Então eu costumo dizer o seguinte, a outorga onerosa ela é um filtro. Sim. Né, que tira do mercado as pequenas construtoras e mantém no mercado os grandes players. Sim, Né? sim. E eu vejo isso como muito injusto. Né? Porque a outorga onerosa é uma lei que vale para todos. Óbvio, toda lei precisa Sim, de valer sim. para Sim. todos. Né? Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo injusto. Sim. Explica pro pessoal também o que é outorga onerosa, porque às vezes as pessoas, né, pra gente aqui Aham. é fácil o entendimento, né, mas só dá uma pinceladinha aí. Não, do eu que... vou explicar. E na verdade, até vou fazer uma analogia, porque eu me lembro que quando eu era jovem, né, tinha meus 18, 19, 20 anos, nós tínhamos alguns hotéis aqui na cidade. E todos os hotéis acabaram sendo engolidos pelas grandes redes que vieram para São José dos Campos. Né? Essa é uma questão de mercado mesmo. Né? Mas eu percebo que cada vez mais nós temos essas grandes corporações que acabam dominando o mercado e tirando a possibilidade daquela pessoa que é um empreendedor realmente conseguir empreender porque as leis não favorecem. Né? Esse seria um parênteses que eu queria fazer. E o outro, vou explicar então o que é outorga onerosa. Na verdade, todo terreno ele tem um coeficiente de aproveitamento. Né? Então você compra um terreno, geralmente antes da outorga onerosa, num terreno de 1.000 metros quadrados, você podia construir 3 vezes essa área, que dava 3.000 metros quadrados. O que a outorga onerosa faz? A outorga onerosa, ela abaixa esse coeficiente de aproveitamento vertiginosamente. Então, ou seja, se você tem 1.000 metros quadrados, você só pode construir 1.000 metros quadrados. Você não pode mais construir os 3.000 metros quadrados. Mas, se você quiser construir os 3.000 metros quadrados, você tem que pagar a outorga onerosa pelo direito de poder construir a mais. Né? Então, obviamente, com o preço dos terrenos em São José dos Campos, quando você compra um terreno de 1.000 metros quadrados, se você fizer um empreendimento de 1.000 metros quadrados, você tem prejuízo. Sim. Você praticamente não tem lucro. Você precisa verticalizar o máximo possível e colocar o máximo possível de número de apartamentos para você ter um lucro naquela obra. Quando você abaixa, não sobra outra alternativa para o pequeno construtor ou para o grande construtor, a não ser pagar esta outorga onerosa para poder viabilizar o seu projeto. Sim. Né? Então, ela é uma lei que ela vem para amarrar mesmo. E Né? é por isso que acaba dificultando pequenos empreendedores, né, pequenas empresas no ramo da construção civil, né, de incorporar esses empreendimentos. Eu vejo que cada vez vai ficando mais caro, né, doutora? O Ícaro estava falando que na varanda do Lessans, que tem 60 metros quadrados, dá para colocar 3 estúdios. Só que assim, o preço do estúdio, do metro quadrado de um estúdio em São Paulo hoje, está batendo 20, 25 mil reais o metro quadrado. Então são apartamentos minúsculos com um preço lá na estrela, nas estrelas. De né? casa aqui em São José que daria para você comprar uma mansão, né? Não, exato. E mesmo assim, doutor, você sabe que o preço do metro quadrado em São José dos Campos tem subido demais. Sim. Né? No final das contas, as pessoas vão ter que trabalhar a vida inteira para conseguir comprar uma casa ou um apartamento. Né? E aí, toda essa legislação que vem encarecer o produto, ela é repassada para o consumidor final. No final vai cair no bolso, exato, do consumidor final. A construtora não vai pegar esse prejuízo. A única forma da pessoa não ter que pagar outorga onerosa hoje é se ela for morar em Jacareí, por exemplo. Né? É uma saída, mas aí você tem que cada vez achar soluções, né? Imagina você, a sua vida em São José, a sua vida profissional em São José, muitas vezes os seus filhos estudam em São José e de repente você, para ter uma condição melhor, vai morar numa cidade um pouco mais longe. E aí nós temos um problema que tem tudo a ver e relacionado com a própria urbanização, porque a pessoa precisa de cada vez andar mais,
né? Transitar mais pela cidade para poder chegar nas ditas áreas nobres da cidade. Sim. Né? Quando, na verdade, o ideal seria você criar centralidades onde a pessoa poderia morar naquele bairro, trabalhar, estudar, ter os filhos lá e, obviamente, de vez em quando se deslocar para outros lados da cidade. Sim. Mas não ser uma regra, né? De todo dia ter que se deslocar. Não ser uma regra e também não ser uma obrigação ou aquela saída, a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento em São José. Né? Tá caro São José dos Campos. Né? Mas eu preciso de um apartamento de 90 metros quadrados para eu colocar minha família. Então eu vou morar lá em Jacareí ou em Caçapava, em alguma cidade vizinha para eu poder pagar mais barato. Né? Por um lado, aí teríamos que fazer uma conta, né? Porque hoje com o preço do combustível também, né? Se vale a pena a pessoa morar a 20, 30 quilômetros de São José dos Campos e de repente fazer esse transporte, essa movimentação todo dia. Sim. Né? Mas, agora... Sim, o que você está falando é muito interessante, né? No sentido que o órgão municipal, ele coloca essa lei para num controle habitacional, né? Um controle de verticalização, eles não querem, eles colocam uma outorga onerosa justamente para limitar e ao mesmo tempo arrecadar, porque se você quer construir, já que você quer vender, então você vai ter que pagar uma arrecadação aqui para a prefeitura também ter para fazer obras urbanísticas, para facilitar a cidade. Só que ao mesmo tempo isso tem uma série de consequências pro outro lado, né? Pro empreendedor que encarece a obra e tem que repassar isso pro consumidor e o produto fica muito mais caro. E levando em consideração também que hoje as pessoas não procuram... Eu vi esses 2 prédios que você construiu, mas não tem áreas de lazer, né? Eles não têm piscina, não tem quadra. E hoje as pessoas procuram condomínios que tenham mais essa área de lazer. Então aumenta o terreno e aumenta o custo. Sim, então, assim, sim. acaba gerando um efeito cascata aí, que às vezes um lado que a lei quer resolver acaba atrapalhando e também movimentando toda a economia, né? Porque igual quando você falou que fechou as portas para os pequenos incorporadores, mercado de trabalho também que está fechando, demissões... né, movimenta a economia, porque aí, por exemplo, quando fecha as portas para o empreendedor daqui, vem as grandes construtoras de São Paulo, traz a mão de obra dela, traz a equipe dela e acaba fechando as portas para o empresariado e para a mão de obra de São José. Então, assim, esses efeitos da lei. Tem que ter um balanço, né, daquilo que realmente está sendo bom e aquilo que também não é tão eficaz, a outorga onerosa. Exato, exato. Mas é um controle que a prefeitura faz, né? Forma de controle. Assim, é um controle, doutor, mas eu também diria o seguinte, né? Você veja, uma coisa que eu não expliquei aqui é que a outorga onerosa que é paga pelos construtores é um dinheiro que precisa ser investido na urbanização da cidade. Sim. Tem um destino certo, Tem né? um destino certo. Só que para aquela pessoa que não é da área, que não sabe nem o que é outorga onerosa, mas que vive em São José dos Campos e começa a ver a prefeitura fazendo obra, começa a falar assim, nossa, essa prefeitura de São José dos Campos cuida da cidade. Mas quem está pagando isso são os construtores. Exato. Então, assim, para a prefeitura é o melhor dos mundos. É dinheiro que entra, e dinheiro que ela vai fazer obra, e que as pessoas vão achar que é a prefeitura que está fazendo. Sim, sim. Né? Quando na verdade não é. Exato. Então, isso é o meu ponto de revolta aqui. Fica aqui o seu protesto, né, registrado. Legal, e depois dos prédios, então, você foi migrando para outras áreas, você fez obras, né, de pontos comerciais menores e até que chegou no prédio que você fez no Esplanada, né? Ali também teve uma questão dessa briga com a prefeitura, sobre o zoneamento local. Você quer contar um pouco como foi? Não, pode ser. Na verdade, o que acontece? Hoje nós fomos para uma área de compra, venda e locação de imóveis comerciais. Né? Aí o prédio que você fez, né? Exato. Esse prédio ele está no Esplanada, ele é um prédio que está na frente da ITEP, ali na lateral da ITEP. Né? Containers, alvenaria. Mais um viés industrial, né? O estilo da construção. Assim, a ideia desse prédio foi utilizar materiais recicláveis, né? Os containers, tem muito pouca alvenaria. E ele foi, obviamente, pensado, ele tem uma usina solar, ou seja, ele produz a energia para o próprio prédio, né? Ele revitalizou toda essa esquina, né? E ele traz para o Esplanada, que é uma região, já que o senhor falou do zoneamento, né? Que é uma região que tem o zoneamento praticamente travado, né? Eu, inclusive, fui presidente de uma associação
chamado ARES, que é a Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada, porque eu cresci nesse bairro. Né? E ao longo dos anos, esse bairro, há 40 anos atrás, era, digamos assim, o bairro de mais alto padrão de São José dos Campos, só que ele era um bairro limítrofe, porque depois do Esplanada não tinha nada. Não tinha Urbanova ainda. Não tinha Urbanova, né? Não tinha Lineu de Moura, eu ia para o Santa Rita, era uma estrada de terra. Né? Então, a estrada era de terra para chegar no Urbanova. Não, já fizeram até novas rotatórias lá, já fizeram tudo. O caminho já. Não, lá tá bem diferente. 4 anos para cá já tá totalmente diferente. Sim. Mas o que aconteceu? Eu percebi que como o Esplanada hoje, ele não é mais esse bairro limítrofe, ele é um bairro de ligação. Então as pessoas usam as ruas do Esplanada para se locomoverem para os diferentes bairros da cidade. Ele perdeu toda aquela tranquilidade de um bairro residencial. Sim. E as pessoas também, por uma questão de segurança, a cidade foi crescendo, né? As pessoas foram deixando as suas casas para migrarem para os condomínios fechados. Então, nós temos uma quantidade enorme de casas paradas no Urbanova, no Esplanada, até hoje, justamente por causa dessa migração para os condomínios fechados, né? E nós fizemos um trabalho no Esplanada para aumentar as ruas que seriam zona mista, sempre respeitando o fechamento às 22 horas, nunca permitindo uma atividade como baladas, bares, esse tipo de coisa que pudesse atrapalhar o sossego de quem ainda mora lá. De quem ainda mora lá. Né? E nós conseguimos, na última lei de zoneamento, abrir mais de 10 ruas que eram estritamente residenciais R1, que é residencial unifamiliar. Nós conseguimos a abertura dessas ruas para comércios e serviços. Né? Na verdade, o melhor exemplo disso é a Barão do Rio Branco. Sim. A Barão do Rio Branco, há 20 anos porque atrás... lá tem bastante comércio, né? E era só casa, doutora. Há 20 anos atrás, a Rio Branco era uma avenida de residências, né? Só que as residências foram ficando velhas, as pessoas foram saindo, a avenida ficou horrorosa. Sim. Né? E aí passaram a Rio Branco e a Anchieta para comércios e serviços, e hoje é uma avenida pujante, não no sentido de ser movimentada, porque ela nem é uma avenida super movimentada, mas é uma avenida com excelentes clínicas, é uma avenida com cafés, restaurantes, boulevard, sorveteria, loja de roupa, escolas de inglês. E até de noite você passa assim, né? Tem domingo mesmo, tem movimentado, famílias que estão ali e aproveitando o ambiente. Né? Exato, viver na cidade, que estaria morto. Porque quando a pessoa chega para abrir um comércio, um serviço, ela vai investir na iluminação, ela vai investir em câmeras de monitoramento, né? Esse imóvel que eu fiz aqui com esses containers, nós temos 3 câmeras de monitoramento. Que proporciona segurança para a vizinhança, uma movimentação de gente. E às vezes a lei ela é muito atrasada também, porque você falou, por exemplo, de transformar, mas tem ruas que já tinham uma utilização comercial que nem a Laurenti Martins, não era? Que um pedaço são as escolas, ali tem o poliedro e do outro lado era residencial, não tinha algo assim? Sim, exatamente. Na verdade, a Laurenti Martins, que é a rua do ângulo, do poliedro, tem quadra de grama sintética, essa avenida... E agora essa tem rua, prédio lá saindo, mais outros prédios também, né? Monte de prédios saindo. Essa rua ela era a rua mais injusta de São José dos Campos. Por quê? Porque do lado direito dela podia construir prédios, concessionárias, e do outro lado sua casa. Só residencial. As pessoas, você passa na Laurenti Martins, na saída do colégio dos alunos, você não conseguia chegar na sua casa. Você passa ali 1h30, meio-dia e meio, 1h, é trânsito intenso ali. Então imagina quem mora ali, às vezes na hora quer ir almoçar em casa, pega o trânsito e aí não consegue chegar em casa para almoçar a tempo, né? Com 1 hora de almoço. Então a lei demorou para mudar lá, né? Os moradores daquela rua, 100% dos moradores, queriam a transformação de uso. E na verdade foi só a transformação de uso vir que já abriu drogaria, já abriu o Minuto Pão de Açúcar. Abriu um açaí lá também. Faz tempo que eu não passo nessa rua, então nem sei, já tem até Minuto Pão de Açúcar. Já tem Pão de Açúcar. Tem farmácia, tem um açaí lá que ficava na Rio Branco. Porque ela é bem quando você vem, né, ali da Eduardo Cury e faz a curvinha, a rotatória na praça, né? Isso. Aí pra poder pegar como se fosse a ponte estaiada lá na frente. Exato, né? Exato. Aquela só tem uma via, né? Só uma via de mão. Eu ainda passei nela, mas na época que era mais residencial, do outro lado. Que legal.
E olhando esse prédio aí, você também traz soluções urbanísticas assim para conversar com a sociedade, né? Porque aqui a gente não tem, mas eu vi uma foto anterior que o muro era bem alto e você abre, ter acesso para as pessoas passarem pelo prédio também, essa questão da fachada ativa, não é? Sim. Eu queria um prédio que fosse sustentável, né? Então nós deixamos uma verba destinada para os próprios painéis solares. Eu fui para Santos, eu fui para o Porto de Santos escolher os containers, né? E nós mantivemos a identificação desses containers que são feitas através de placas, para que a história desses containers continuasse viva, mas dentro de... Exatamente, nessa foto aqui do lado dá para ver que tem uma plaquinha. Essa placa é da onde que o container era, qual empresa que ele estava, e isso tudo traz uma história mais interessante para o espaço. Por quê? Existe uma lei que diz que após 10 anos o container precisa ser aposentado, ele não pode mais ser usado. E indo para Santos e comprando esses containers e trazendo para cá, nós demos uma destinação que hoje o que é? Sala de reunião, lugar onde que as pessoas trabalham, né? Nós já desenvolvemos várias atividades aqui dentro. Então foi assim, um prédio que trouxe essa pegada industrial como você trouxe, mas que, digamos assim, foi muito menos agressivo para o meio ambiente. Sim. Não, você deu uma utilidade para um material que seria descartado, né? Vai saber a forma que seria para reciclar, e traz toda essa arquitetura diferenciada, né? Foi que realmente ficou difícil a interessante. aprovação na prefeitura também, por ser container? Como que foi? Não, a aprovação é a mesma. O método construtivo foi? Ah, legal. Não segue. Legal. Não, ficou bem interessante. E depois do Esplanada, você migrou para a construção de casas, que é o que você tem feito hoje. Sim, hoje nós estamos atuando no ramo da construção de casas em condomínios fechados, né? Eu digo que o mercado, ele tem várias possibilidades, né? Como construir sempre foi o DNA da nossa empresa. Hoje nós construímos casa, embora seja casa em condomínio fechado, nós optamos por colocar portão para que a fachada ficasse mais limpa e a arquitetura realmente aparecesse. Né? Sim. Um outro diferencial, que eu acho que talvez não tenha uma foto aqui para mostrar, mas apesar de ser um sobrado, a casa não tem escada. Né? Nós fizemos... Jura? Juro, essa casa não tem escada. A gente olhando como que a pessoa rampa. sobe, né? Rampa. Nós temos 15 metros de rampa. Acessibilidade. Exatamente. Ela tem uma inclinação maior do que aquela exigida para uma acessibilidade para um cadeirante. Entendi. Mas a gente por conta de espaço de terreno, método construtivo, acho que não tem como você fazer, né? E também não é um espaço público que mas também de toda forma é bem mais fácil levar uma pessoa na rampa do que na escada, né? Exato. Mesmo que não tenha, né, a inclinação realmente para acessibilidade, mas é bem mais fácil. O que a gente diz é o seguinte, né? O idoso também, tudo que você tira a quina, você tira a possibilidade da pessoa tropeçar, cair, né? Eu também acho que do ponto de vista estético, e como arquiteto eu jamais poderia abandonar a estética, eu acho que a rampa, ela esteticamente é muito mais bonita, né? Você faz a iluminação embaixo dela, né? Mostrando o contorno e a inclinação dela, né? Porque a escada, veja, o movimento do nosso corpo não é um movimento de escalar uma escada, né? O movimento do nosso corpo é de caminhar. Sim. Então, você consegue caminhar numa rampa, mas você não consegue caminhar numa escada. Então, a casa, ela trouxe conceitos diferentes nesse sentido de acessibilidade, de você valorizar a fachada, valorizar a arquitetura da casa, né? E tirar o olho de outras coisas que, para mim, acabam deixando a casa muito feia, né? Poluindo o visual da casa. Essa casa, em particular, era uma casa também bastante interessante, porque toda a parte de churrasqueira, cozinha, quintal, está no andar de cima. Tá? No andar de baixo, a gente tem os quartos. Que é aquela parte iluminada ali de cima. Que é a parte iluminada. Lá em cima é a sala. Então, quando você passa por essa porta de vidro... E aí é integrado a sala com a área de lazer? Tudo integrado, né? Até mesmo por quê? Porque a ideia era valorizar a vista da Serra da Mantiqueira. Então hoje o quintal da casa está no segundo andar, que é uma grande varanda, voltada para a Serra da Mantiqueira. Né? Dessa forma, eu costumo dizer o seguinte: quando os vizinhos descem
sobem para dormir, a gente desce, né? Fazendo esse movimento invertido. Sim. Né? Essa também é uma ideia que eu trouxe de fora, porque na Califórnia as casas costumam ser assim, as salas ficam no andar de cima para você ter a vista do mar. Né? Valorizar aquela vista, porque quando você está embaixo, você está tendo toda uma poluição visual. Né? Quando você inverte, você valoriza a vista e você deixa a casa mais interessante, você não deixa a área social voltada para muros. Sim. Né? A ideia foi essa. E eu acho que eu atingi o objetivo fazendo esse projeto por isso que eu digo, hoje tem muitas casas com a mesma configuração na cidade. Esses dias eu entrei num condomínio lá em Jacareí e, gente, você passa assim, parece que são todas iguais. Sim, né? só muda a cor, né? Exatamente. Um detalhe na fachada. E aí eu acho que isso, a arquitetura também é isso, né? Meu namorado é arquiteto e a gente estava conversando, né? Como as pessoas acabam indo sempre naquilo que é padronizado, né? Então tem essa dificuldade da criação, então... Só que para as pessoas aquilo é bonito. E de fato, não é feio, mas acaba tendo uma estética que parece que são todas iguais. E o que é utilitário, né? Porque parece que o que você pensou aí foi de não só ser uma arquitetura bonita, mas que as pessoas usufruíssem do visual de cima, né? Tivessem toda essa... Sim, que ali embaixo teria vista pra rua, é isso? Exatamente. No caso, né, esse lote tem 10 metros de frente, então só a garagem já ocupa uma grande parte desse lote. E eu digo o seguinte, o projeto, ele precisa, o arquiteto, ele precisa visitar o terreno. Porque muitas vezes você visita o terreno e você pensa que o projeto ele tem que ser compatível com aquele terreno. Você não pode fazer qualquer projeto em cima de um terreno sem conhecê-lo, porque você pode deixar de valorizar coisas que aquele terreno tem. Sim, com certeza. Né? Então, aqui nós passamos por um processo simples de aprovação na prefeitura. E esse projeto, você comprou o terreno e construiu e vendeu já pronto? Ou não? Foi um cliente que veio procurar um projeto para... Não, quero uma casa diferente, e aí você fez a criação. Porque eu vejo que às vezes as pessoas têm essa limitação, assim, de já vir com algo, com uma ideia e aí acaba limitando a criação do arquiteto, assim. Sim. O seu foi... Você já tinha um terreno e você mesmo que teve a ideia da construção. Exato, mano. Eu digo o seguinte, né? Eu sou arquiteto, mas eu vendo produto, né? Eu não vendo o meu projeto. Entendi. Né? Geralmente, realmente, nós compramos, a Weber Construtora compra os seus terrenos, faz os seus projetos, aprova em soluções criativas, né? Porque eu digo o seguinte, qual é o diferencial que a gente pode colocar hoje nas casas e não deixar elas tão parecidas? É a criatividade. Exato. Né? A profissão do arquiteto é ser criativo. Eu acho que os advogados também precisam ser muito criativos, né? Porque a gente vê cada malabarismo, né? Advogado... Imagina, quase nunca. Quase nunca. É facinho defender. Tranquilo, um termo de acordo, né? Fazer assim... Então, e obviamente, quando eu acho que todo arquiteto tem o seu estilo, né? Eu jamais faria um sobrado com escada. Eu acho escada uma aberração mesmo, né? Uma limitação. Né? Então, a ideia... nós estamos fazendo a segunda casa no condomínio Vivan, que também é uma casa que tem rampa. Né? Então, essa vai ser uma das marcas da minha arquitetura. Tô deixando. Eu quero ver uma foto dela por dentro. Eu vou mostrar pra você. Ficou bem legal. O que eu vejo, assim, é muito legal que você sai fora da caixinha com seus projetos, né? Pensa não só em uma arquitetura bonita, mas útil para as pessoas, que traga uma maneira de viver mais confortável, mais agradável. Só que o que eu tenho para comentar é que todo mundo que sai fora da caixinha sofre, assim, com aquele que tá relutante, né? Que é o conservador. A inovação, né? E aí, você fez aí dentro de condomínio, e condomínio normalmente tem as restrições, seja do loteador, seja do próprio condomínio, assim. Você teve alguns embaraços, assim, para as pessoas aceitarem essa ideia ou não? Olha, tive. Realmente tive, né? Porque quando você vai aprovar um projeto num condomínio, você precisa aprovar ele primeiro no condomínio para depois levar para a prefeitura. E embora eu tenha obedecido todos os parâmetros, o próprio conselho dos moradores achou que colocar um portão
numa casa dentro de um condomínio, seria algo que poderia passar uma ideia de que aquele condomínio não era seguro. Quando, na verdade, eu digo que é o contrário, né? Inclusive, como eu morei nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito legal lá, esse é o padrão americano. As casas têm portão. Até mesmo porque uma garagem ela pode ser utilizada para várias coisas. Né? Você pode colocar o seu carro. Deixar ferramentas. Mas você pode guardar ferramentas. Ou num dia que você estiver recebendo seus amigos, você pode tirar os carros e colocar a mesa de ping-pong. Sim, né? deixar bike, que deixar é muito bike. comum. E aí, quando você coloca todas essas coisas, ferramenta, bike, moto aquática, enfim, a fachada da casa vira uma bagunça. Né? E eu tive que conversar com eles e dizer que esse portão... Convencê-los. Na verdade não, porque eu até... Você sabe o que acontece, doutora? Eu estava dentro da lei. Né? O portão foi instalado depois do recuo de 5 metros. Que esses 5 metros é a restrição do condomínio, da associação, né? Da associação. Entendi. E da própria prefeitura. Também, entendi. Mas nesse condomínio em particular, as pessoas podem construir uma garagem, um abrigo desmontável no recuo de 5 metros. E eu não, eu obedeci esse recuo de 5 metros para não colocar nada. Então a casa ficou, no meu ponto de vista, esteticamente muito mais bem resolvida. Sim. Né? Então eu tive uma vizinha lateral que acabou criando um monte de problema também. Né? Eu acho que sim, você sai fora da caixinha, mas é o que a gente sempre fala aqui também, principalmente na incorporação, é difícil para os leigos, às vezes, verem como que vai ficar, né? Então, eu imagino que você pode ter sofrido essas questões quando mostrou o projeto, porque é uma coisa que fala, meu Deus, a gente nunca pensou nisso, a gente não tem isso aqui, como que vai ser? Mas depois que viram esse projeto e viram, cara, ficou bonito, ficou legal, e aí muda a mentalidade, né? Então, acho que tem essa questão dos leigos não conseguirem ver também, assim, um produto final, como que vai ficar e como que vai ser útil. Sim, isso ir contra aquilo que eles estão habituados mesmo, exato, né? Então, exato. acho que gera um desconforto também, né? Então, a gente... foi legal que você insistiu, que nem você falou, tava tudo dentro da lei, por que não? Exato. Né? Então... mas a gente tem que ir lá, tem que gastar esse tempo, mas não é só com os moradores. A própria arquiteta que aprovava plantas achava errado. Né, ela disse para mim, você não vai conseguir colocar uma rampa dentro da sua casa. E eu consegui colocar a rampa. Né? Então, assim... Porque... Quebrando padrões. Quebrando padrões, né? Agora, você veja, é engraçado porque se você pegar a casa do Rino Leve, que foi construída dentro do Parque da Cidade, e essa casa tem 70, 80 anos, ela tem uma rampa. Que interliga os dois pavimentos, né? Oscar Niemeyer trabalhava com muitas rampas, né? Sim. Dentro do Palácio do Planalto, enfim, você tem as rampas lá em Brasília. Não é uma ideia nova. É que as pessoas, elas têm essa resistência de fazer ideia nova e também uma rampa custa muito mais do que uma escada. É isso que eu ia falar, né? Eu acho legal aquele do conjunto habitacional que tem a Casa Cor, aquela rampa aí, né? Conjunto que ela Nacional na Avenida Paulista. Que vai em curva, assim, eu acho incrível. Lindo, eu sempre vou pela rampa. Não pego o elevador, vou sempre pela rampa. Mas você falou aqui da casa do Parque da Cidade, é um patrimônio da cidade, mas assim, não é usado, né? Eu já passei algumas vezes por lá, estava abandonado. Eu fiquei sabendo que agora vai reabrir lá para alguma exposição cultural, alguma coisa. Não sei se é porque fica no fundo do parque as pessoas não vão, mas aquilo lá é uma obra arquitetônica maravilhosa. Na verdade, né? aquele projeto é do Rino Leve, o paisagismo é do Burle Marx. Aquela casa, ela conta a história do nosso país, né? Porque presidentes passaram por ali na época da Tecelagem Paraíba, né? E ela é um marco de arquitetura nacional. Sim, né? sim. Eu também escutei recentemente que ela vai ser restaurada e que ela vai virar um centro cultural. Isso. Né? Eu já passou do tempo disso acontecer, né? Porque a casa é maravilhosa e ela merece isso, né? E tá deteriorando, né? E tá deteriorando. Com certeza. Mas olha, parabéns, Weber. Isso aí vem com certeza de tudo que você traz da sua vida, sua capacidade reflexiva que você começou falando aqui, né? Da psicanálise, dessas viagens que você faz. Sai fora da caixinha, eu acho que pode criar resistência, mas é isso que constrói uma sociedade melhor, né? Da gente ver as coisas mudando, evoluindo. E marca a sua história também, né? Com certeza, porque quem passa lá no Esplanada e vê o seu prédio sempre deve parar para olhar aqueles containers vermelhos, né? Foge do padrão do bairro. É muito comum a gente ver as pessoas parando lá na frente, batendo foto, e isso é muito legal. Porque isso realmente mostra que é um prédio que chama a atenção das pessoas. Sim. E é um prédio que saiu do convencional. Né? Hoje o que eu digo para as pessoas precisam de inovar, precisam sair do convencional.
talvez não é todo mundo que tem esse perfil. Sim. Né? Mas as pessoas que têm é muito legal, porque a transformação, ela vem para a sociedade quando a sociedade enxerga coisas novas e soluções diferentes. Sim. Né? E é um ganho para a sociedade, né? Porque é claro que você, como proprietário daquele prédio, tem um prédio bonito, bacana, é super legal, mas para as pessoas também, porque poderia ser uma casa abandonada, com um muro alto, às vezes pichado, está abandonado, com mato, e tem esse ganho visual, estético para o bairro e para as pessoas que transitam por ali, né? É muito legal você andar num lugar mais agradável, que tem uma arquitetura que acompanha. Então, parabéns mesmo. Obrigado. E o novo projeto você também tem esses diferenciais. A rampa, você falou. Tem. Lá um terreno maior. Vai ser uma casa em U. Né? Ela tem um pátio central. Tem também rampa. Os meus projetos não são setorizados. Eu não tenho aquele lado que tem quarto, aquele lado que tem sala. A casa ela acontece toda junta. Né? Eu não tenho corredores dentro da casa, né? Você elimina esse tipo de coisa. São soluções arquitetônicas e eu deixo aqui o convite para vocês irem conhecer. Com certeza a gente vai sim. E aí você leva o seu namorado, né? Sim, porque ele é o Lucas, que é arquiteto, para ele conhecer também. Exato. Muito bom. Com certeza a gente vai aceitar esse convite. Com certeza. A gente vai pegar os seus contatos, vamos deixar na descrição desse vídeo para alguém queira entrar em contato, alguém que tem interesse em seus projetos, a sua casa você está colocando para venda, né? Agora que está finalizando, então vai que alguém se interesse. Mas é isso, obrigado pela participação, foi um papo muito construtivo aqui, tenho certeza que as pessoas vão gostar. Sim, com certeza, obrigado, por eu que aceitar agradeço. o nosso convite e venha mais vezes. Legal, muito obrigado, eu que agradeço, foi muito bom, é sempre bom a gente bater um papo, né? Exato. E poder colocar tanto conhecimento assim para as pessoas poderem também assistir, escutar e refletir. Com certeza. Mas é isso, obrigado pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.